Salve, salve traders! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Taca Certa. Eu sou o El Vargas e hoje a gente vai entender como funcionam os contratos e mini contratos de futuros. Vamos falar sobre índice cheio e mini índice, ou dólar cheio e mini dólar. Vamos entender como é que funciona isso? Tem essa também, editor? Bora lá! Solta a vinheta! Então é isso, galera, cá estamos com o nosso laboratório de trades e antes de qualquer coisa, aqui não vamos falar de trade, mas não recomendamos nem a venda e nem a compra de ativo nenhum, tá? Hoje estamos aqui para falar como funciona os mini contratos e contratos cheios, tá? A gente conversa sobre contratos futuros. O mini índice, ele representa 20% do índice cheio, o índice cheio do Ibovespa, tá? Eles são um concentrado de todas as melhores ações da bolsa, beleza? Então, o que acontece? Pode ver aqui, eu tenho os dois parados e você percebe que a movimentação é exatamente a mesma, tá? O que acontece no candle de um, acontece no gráfico de outro. Eles são iguais, tá? Representação gráfica é exatamente igual, não tem diferença muito assim. Claro que tem liquidez mais no mini índice por conta do valor dele, que é mais barato. Então é mais barato, o pessoal vai mais em cima. Mas pode prestar atenção que a movimentação é bem simétrica, tá bom? Então vamos entender como funciona o mini índice, ó. O mini índice, editor, vai ajudando aí a gente. O mini índice, ele é representado pelo prefixo, as primeiras letras, como a gente comentou em ações. Para quem não viu o vídeo de ações, editor, por favor, joga na tela porque fica muito legal você entender o que é um prefixo, como as ações elas são nomeadas, como são as nomenclaturas que a gente determina num ativo dentro da bolsa de valores. O mini índice, ele é um ativo da bolsa de valores, é um ativo futuro, tá bom? O que acontece aqui, ó? Ele é representado pela letra WIN. Editor, por favor, WIN. Esse é o mini índice da bolsa de valores representado pelo WIN, WIN. A próxima letra em sequência é o contrato vigente. O contrato que estamos operando é o contrato Q, junho e julho. Por quê? Porque o mini índice, em especial, ele tem os contratos com vencimento em meses pares, todas as quartas-feiras próximas do dia 15, tá bom? Pode ser em cima, pode ser depois, pode ser antes, sei lá, o dia que for. Mas ele tem essa troca aí, a gente tem que tomar bastante cuidado por conta da liquidez, fechou? Estamos em agosto de 2023, então logo que estamos em agosto, é um mês par, próximo do dia 15, lá pra semana que vem, o contrato ele tende a mudar, beleza? É uma outra letrinha que vai rolar e o 23 é o ano que estamos operando. Aqui do lado tá mostrando pra gente aqui o tempo gráfico que estamos operando e é assim que funciona. Formulinha para calcular como funciona o ganho e a perda do mini índice, tá? Quando a gente fala de mini índice e índice cheio, o que é? O índice cheio, ele é o todo, tá? Ele é o índice cheio, ele é completão. O mini índice, ele representa 20% do índice cheio. A gente vai entender o que está acontecendo aqui, tá? Então, primeiramente, para ficar fácil nos cálculos, a gente vai colocar a formulinha. Editor, tenta ajudar aí, ó. Coloca aí no nosso cantinho. O lucro, ou prejuízo, tá bom? Porque é a mesma coisa, é igual a variação dos pontos, a quantidade de pontos, Q pontos, coloca aí, editor, Q pontos, quantidade de pontos, vezes a quantidade de contratos, QC, quantidade de contratos, vezes 20 centavos. Por quê? Porque o índice cheio, ele cobra R$1. Se esse índice aqui, ele é dividido por 5, a gente vai entender por quê. Ele é dividido por 5, ele representa 20 centavos do índice cheio. Então, logo, essas operações todas representam R$1 ali, 20 centavos de R$1 da parada ali. Ué, mas como assim? Olha só, aqui, como percebemos na nossa análise day trade, para quem não conhece a nossa análise day trade, por favor, temos uma playlist sensacional, dá uma olhada, curte, compartilha, a gente nós criamos estratégias fundamentais que são pautadas em cima das médias e que a gente respeita muito, e é muito legal isso daí. Então, temos segmentos que vão diretamente para média 9, para média 21 e é isso daí, beleza? Vai lá dar uma olhada que vai ser sensacional. Então, percebemos que no nosso day trade o índice ele anda de 5 em 5 pontos. Esse é a variação mínima que conversamos em um dos vídeos aí, que o nome disso é TIC, tá bom? Então, a variação mínima
da bolsa do mini índice é de 5 em 5 pontos. Ué, eu não estou entendendo ainda como funciona a variação mínima, pelo amor de Deus, 5 em 5 pontos. O que acontece? A gente tem a Petrobras. Vamos falar porque a Petrobras é um ativo muito fácil de falar da bolsa. Então, nós temos a Petrobras. Como a Petrobras anda? A Petrobras anda em reais. Ela anda de 1 em 1 centavo, a depender dos pulos que ela dá. Então, cada variação de centavo é chamada de tique, porque é a variação mínima. Você anda de 1 em 1 centavo, dependendo do pulo que der, é de 1 em 1 centavo. Não importa, tá? O mini índice, por ser futuro, ele não anda em reais, ele anda em pontos. E o mínimo que ele anda é de 5 em 5 pontos. E tá tudo certo, beleza? Então, essa é a comparação. Reais a pontos. O mini índice anda de 5 em 5 e os ativos que são empresas, indústrias, anda de reais, anda de 1 em 1 centavo, beleza? Então, como conversamos com o editor, olhamos na nossa calculadora aqui, como a gente pode calcular? Primeiro, colocamos quantidade de pontos. Quantos pontos? O índice anda de 5 em 5. Vamos ver? Então, 5 pontos, que é a quantidade mínima, vezes a quantidade de contratos. No mini índice é legal que a gente pode andar fracionado, de 1 em 1 contrato, quantos você quiser, a depender do seu caixa e da sua garantia. Então você consegue andar de 1 em 1 contrato. Vou colocar a quantidade mínima de contratos. Um contrato vezes 20 centavos. R$1. Cada ponto do mini. Então percebemos que com o contrato mínimo do mini índice, a gente sabe que a cada 5 pontos que o mini índice anda, o gráfico representa R$1 na nossa conta, tanto positivo quanto negativo, certo? Então se eu faço 30 pontos, são 5 vezes 6. Então eu andei 6 ticks, ele vai representar R$6 no meu bolso, tá? Porque são 30 pontos, você multiplica por 20 centavos e tal. Eu costumo tradar com 31 contratos. Então vamos lá, 31 contratos vezes 30 pontos, que é o meu cash de 30 pontos, é o meu trade system, vezes 20 centavos, dá R$186 cada entrada que eu dou. Vocês estão acostumados a ver, né? Às vezes eu vou com 21, às vezes eu vou com 5, às vezes eu vou com 10, às vezes eu vou com 1, porque a depender do trade ele tá arriscado, então você não quer dificultar o seu caixa, tá? Então, esse é o mini índice que você consegue fazer esse tipo de cálculo. Cada entrada que você dá, a depender da sua mão, você tem que saber o quanto você pode perder em pontos, o quanto você pode perder, blá blá blá, e a fórmula é essa, é muito fácil. Aqui estamos com o nosso índice cheio, tá? É o representante completo do nosso mini índice. Diferente do mini índice, o seu prefixo é IND, tá bom? Fácil, porque é índice, tá bom? Fica fácil. Aqui a letra Q também, ele também vence junto com o mini índice, tá? Todo mês para, cada quarta-feira, próxima do dia aqui. Então, o 23 é o ano e aqui estamos com 5 minutos. Como vimos aqui, o desenho é muito simétrico, muito beleza. A liquidez foi um pouco diferente, mas a gente percebe que é muito simétrico, fechou? Qual é a diferença, Well? A diferença tá aqui, meus queridos. A diferença é aqui. Vou voltar lá no índice mini. Olha só, que legal. Você aumenta os contratos de 1 em 1 aqui, ó. O quanto você quiser. 29, 30, 34, até onde der o seu caixa aí e o valor funcionar, né? O IND, olha só que mágica. 5, 10, 15, 20, 25. Você não consegue fazer um intermédio entre eles. O mínimo são 5 contratos e ele anda de 5 em 5, não tem choro. Não tem choro e não tem vela. Se ele representa 5 partes do índice cheio, do índice mini, se ele é o cheio, né? Como funciona? Editor, coloca aí na tela. O meu lucro ou prejuízo é igual à minha quantidade de contratos vezes a quantidade de pontos vezes R$1, porque são 5 vezes o 20 centavos. Ele divide, ele fragmenta os 5 contratos, que é de 5 em 5 contratos, em 5 vezes. Então é 20 centavos para cada contrato. Como esse daqui é cheio, não tem o que fazer. São 5 pontos, a cada ponto vai rolar R$1. Então vamos fazer uma simulação breve de quanto vale cada 5 pontos? Vamos lá, editor. Se a gente colocar, então, quantidade de contratos, não tem o que fazer, mínima, 5 contratos, vezes a quantidade de pontos. Se eu colocar uma andada só, vai dar 5 pontos, vezes R$1.
cada andada de pontos vai representar R$25 perante R$1 do mini índice. Olha que loucura, muito forte, tem que ter muita grana em garantia, tem que ser muito tubarão para trabalhar aqui em cima desse mini índice cheio. Well, mas você já pensou, se você conseguisse tradar num contrato índice cheio, quanto ele te daria pelos seus 30 pontos dentro de um setup top? Vamos ver. Editor, coloca aí, índice cheio. Lucro ou prejuízo, ele é igual à quantidade de contratos, no nosso caso são 30, vezes a quantidade de ponto, 30 pontos, vezes a quantidade que ele vale, a quantidade de R$1, que são 5. Cada ticada que lá no mini índice meu vale R$186, numa pancada só, praticamente uma meta feita que a gente vem fazendo no dia a dia. R$900, é muito agressivo. 30 pontos é isso aqui, ó, é muito fácil você tomar pau aqui e levar um puta dinheirão, mas também se você fizer um bom dinheiro, der umas 4, 5 de cada como a gente dá, vai dar 4, 5 mil reais, olha isso, é um absurdo. Vamos manter, o que eles fizeram? É legal a gente ter um mini índice, tem mais liquidez, a pessoa física que tem pouco dinheiro, ela consegue investir com um baixo valor, ela consegue lá colocar suas estratégias com conforto, sem precisar arriscar muito seu caixa, tá? Quem tá muito no mercado, muito forte, muito assíduo no mercado e é profissional, né? E vive disso daqui, vai embora e trada com o índice cheio e faz um puta dinheirão, tá? Sabendo que, da mesma forma que ele faz o dinheiro, ele está exposto ao risco, fechou? Então essa é a diferença entre o índice cheio e o mini índice. A quantidade de contratos, eles são divididos, e o mini índice ele é uma coisa mais leve, fechou? Então vamos entender o dólar, que também tem as suas particularidades e não muda muita coisa, tá? Estamos aqui com o mini dólar. O mini dólar ele tem a sua nomenclatura, o seu prefixo como WDO. O dólar WDO. Esse é o mini dólar, tá escrito aqui, ó, dólar mini. O U, ele é o contrato vigente. O dólar, diferente do mini índice, ele vence todos os meses, tá? Todo final de mês, o último dia, tal, do dia que vira é outro dólar, tá bom? O último mês ele já perde liquidez e já vira o dólar e fica suave. Diferente do índice que é a cada 2 meses aí, tudo meses ímpares, meses pares. Esse aqui é só todos os meses. São 12 contratos que rolam aí. Fechou? E aqui estamos nos 5 minutos. Como é calculado o dólar? Como a gente percebe, diferente do mini índice, o dólar ele é de meio em meio ponto. O índice é de 5 em 5. O dólar de meio em meio ponto. Beleza? Então a cada 2 andadas do dólar temos um ponto cheio. Fechou? Ótimo. Então, já que temos isso em mente, vamos entender a fórmula do dólar, editor. Primeiro, mesma coisa, lucro ou prejuízo, ele é quantidade de contratos vezes a quantidade de pontos, não muda nada, vezes R$10. Um é 20 centavos, o outro é R$1 e o doleta já é 10 conto. Isso no mini? Sim, no mini é isso que funciona, porque ele anda de meio em meio. Então, cada meio ponto do dólar representa R$5, já que um ponto cheio vale 10, tudo bem? Então, meio ponto, 5, um ponto cheio, 10, 5, 10, entendeu? E aqui, o que acontece? Ele pode também subir de um em um contrato, assim como o mini do índice, tá? Aqui você consegue operar tranquilamente, sabendo que, vamos lá na calculadora, editor, ajuda aí. No dólar, a gente faz a quantidade mínima, que é um contrato, vezes a quantidade de pontos mínima, que a gente pode calcular como um mesmo, e a quantidade em reais que ele determina, né? Que são 10. Então, no final das contas, temos que cada um ponto do dólar representa R$10, ou meio ponto representa 5, numa quantidade mínima de contratos. Então, cada andadinha do mini dólar dá R$5. Então, no mini dólar, a gente pode fazer o cálculo certinho também. Vamos lá, no mini, a gente tem a quantidade de contratos que a gente faz, com 3 contratos, para ver quanto em dinheiro daria pra gente, sabendo que cada meio ponto, o mini dólar, ele vai fazer meio e meio ponto R$5, tá? A cada um ponto cheio vai ser R$10. Então, temos que 3 pontos vezes R$10 vezes 1, R$30. Mas vamos entender como funciona o dólar cheio. Doll. Não sou fã de dólar porque ele é muito lento, cara. Eu gosto de coisa mais rápida. Dólar. O dólar,
cheio, ele representado pela sigla DOL, o prefixo DOL mesmo, de dólar. E o nosso contrato vigente, 23 é o ano que a gente tá, e ele também tem uma simetria muito boa com o nosso dolinha, o mininho, tá bom? Só que qual é a diferença? Como o dólar cheio, ele representa o cheio e o mini representa 5 partes dele, assim como o mini índice representa, o que vai acontecer aqui? Cada pontuação o dólar vai pagar R$50, diferente do outro. Cada meio ponto pagava 5, cada um ponto cheio pagava 10. Então aqui, cada meio ponto paga 25, cada ponto cheio paga 50 conto. Então, fórmula dólar cheio, prejuízo ou lucro. Quantidade de contratos vezes a quantidade de ponto vezes R$50. Então, são 5 contratos, é o mínimo, tá? Um ponto, que é o mínimo que ele anda, vezes R$50, que é cada contrato. Cara, 250 pau cada meia andada. Você é louco, é bruto, o sistema é bruto, tá? Porque são 5 contratos o mínimo aqui. Então, muitos caras, tubarão, trade aqui é brabo. Só quem tem o bolso muito cheio consegue fazer uma puta de uma grana top aqui. Porque, mano, eu vou pegar 3 pontos aí. Vamos, como a gente fez lá no outro. Lá, vai, quantidade de pontos, 3 pontos. Vezes a quantidade de contratos. Quantidade de contratos são 5. Vezes 50 pau. 750 conto, mano. Meu Deus. Eu prefiro ganhar 900 no índice a me arriscar no dólar, que é perigoso. Mas eu espero que tenham entendido como funciona isso daqui. É perigoso, é doido, mas existe as duas nomenclaturas. Quando você ficar muito rico aí no trade, tiver muita grana, quiser, mano, eu vou arriscar, agora eu quero ir pro mercado mais top, que me dê mais grana, que me leve a, sei lá, dar uma adrenalina. Deus me livre, isso é perigoso demais, mano. Mas espero muito que tenham entendido, que tenham gostado até aqui. Manda beijo, manda like, comenta, compartilha aí, porque tá da hora, a gente tá fazendo, vamos tentar levantar esse canal aí. Mostra pro amigo, mostra pra mamãe, tamo junto, um beijo e até a próxima.